Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Eu estou ajeitando aqui que hoje a luz não tá ajudando muito. Mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos já estar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo, Santo, Santo de Israel. Na verdade, Deus, Ele é maravilhoso, Deus é fiel. Desde já quero agradecer a cada um que está na live em nome de Jesus, né? Deus sempre nos surpreendendo. Eu creio que o Senhor deseja falar conosco de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Não é verdade? Estamos aí ao meio-dia. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus de Israel. Oh, glória! A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Você que faz parte do grupo Oração e Palavra, eu já quero te convidar em nome de Jesus a estar conosco, para nós estarmos honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus. Aleluia, querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Ele é fiel e verdadeiro, Santo, 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 Santo é o Senhor, né? Estamos aqui mais um dia para nós estarmos falando algo da parte de Deus, conversando sobre a palavra, né? E antes de qualquer coisa, querido, vamos orar. Antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar, vamos apresentar este dia, este oração em palavra ao Senhor, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, meu Pai, a qual tu permitiu que viéssemos estar aqui, Senhor, por mais uma vez. Muito obrigado, Pai, a tua infinita misericórdia tem nos alcançado dia após dia. Muito obrigado. Nós te pedimos, Senhor Deus, neste momento, abençoa, Senhor, cada vida, cada pessoa que vai estar vendo essa live, ouvindo essa live, Senhor. Tu sabes, meu Pai, a vida de cada um, aquilo que eles têm te pedido, aquilo que eles têm te apresentado, tu conheces, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência, que o Senhor abra a porta, que o Senhor traga libertação, cura, que possa, meu Pai, haver um grande mover da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que o homem não pode fazer, realiza, Senhor, pelo teu infinita misericórdia e pelo teu amor. Senhor,
que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a qual por mais uma vez, Senhor, tu me colocaste aqui, por mais um dia, eis-me aqui, Senhor. Fala conosco, fala comigo, nós precisamos, nós precisamos ouvir a tua voz. É o que eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Glauce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Já vamos compartilhando. E eu quero crer que Deus há de abençoar em nome de Jesus Cristo. Compartilhe a live em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, a paz do Senhor. Boa tarde a todos do grupo Oração e Palavra. Gente, eu já enviei a live, o link da live. Então eu quero te convidar, irmão, participa conosco. Aí você que faz parte do grupo, né, em nome de Jesus, Oração e Palavra, vem conosco em nome de Jesus nesta hora, aprender com a palavra. Vamos aprender juntos. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e você que está na live, meu muito obrigado. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar, né, a estar conosco sempre ao meio-dia, né? Se você aí tem um compromisso conosco, você aí quer firmar um compromisso conosco, de estar aí ao meio-dia, né, orando e falando algo da parte de Deus, em nome de Jesus, né? E também temos um compromisso às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã nós temos um compromisso com o Oração e Palavra na madrugada, né? Ao meio-dia eu faço Oração e Palavra, e quando às 3 horas da manhã eu e a minha esposa estamos aqui fazendo o Oração e Palavra na madrugada. Então eu quero te convidar a estar conosco nesses 2 horários aí, e Deus vai falar grandemente contigo em nome de Jesus. Querido, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Oh, glória! Perdão, irmão, sono. Mas Deus é fiel. Deus, Ele sabe todas as coisas. Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. E abra sua Bíblia comigo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel, no livro de Deuteronômio. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 3. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 3. Aleluia. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 3. Vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É número 3? Não, Jesus, perdão. Eu estou confundindo. É Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Agora sim. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Está escrito assim: E ele te humilhou, e permitiu que tivesse fome,
e te alimentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Tudo isso para que soubesses o que havia. Não, tudo isso para que soubesses que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Vamos ler de novo. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome, mas também te alimentou com maná, que tu não conhecias e nem teus pais conheciam, para que tu soubesses que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia aqui no texto, eu tenho aqui um dos versículos que fala sobre Deus conversando com Moisés. E falar de Moisés sempre me deixa muito feliz. Falar de Moisés sempre me traz uma grande alegria em meu coração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele, além de ser considerado íntimo de Deus, além de ser considerado aquele a qual Deus fala como fala a um amigo, eu creio que Moisés foi um homem ímpar, um homem particular em meio a essa humanidade. E tudo isso sendo ele ser humano, que é interessante, sendo ele ser humano, carne e osso como eu e você. A Bíblia nos fala que desde o seu nascimento ele foi gerado em meio a uma grande tribulação. Ele foi gerado em meio a uma grande dificuldade, né? Faraó havia mandado matar as crianças homens, e nós sabemos que ali pela mão de Deus Moisés foi salvo, e depois de um determinado período vivendo entre os egípcios, ele saiu, depois de 40 anos vivendo em meio aos egípcios, ele saiu de lá e foi para o deserto, aonde também vivenciou 40 anos ali, em meio ao deserto, vivendo ali com Jetro e outras pessoas. E a Bíblia diz que quando ele era um garotão de 80 anos, Deus o vocacionou para uma grande obra. Irmão, eu já fico logo feliz com isso, de uma certa forma. A Bíblia diz que quando ele tinha 80 anos, vocacionou ele para uma grande obra. E você aí pensa que não, Senhor, eu já estou velho demais para fazer a obra, eu já não consigo mais, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais aquele vigor. E eu fico olhando e fico imaginando que cada vez que as pessoas falam isso, cada vez que as pessoas mencionam isso, eu fico pensando, será que elas imaginam que Deus depende dessas circunstâncias para poder usar elas? Irmãos, Deus para usar alguém, Deus para fazer uma grande obra na vida de alguém, isso independe de idade, isso independe de tempo. Deus, ele observa você com certeza, e ele vê a questão de você estar cansado, de você estar passando dificuldades. Ele com certeza vê isso também. E é justamente por isso que quando ele vai usar você, quando ele vai agir em sua vida, né, não tem como
entendeu? Deus pensar em coisas falíveis como atributos humanos em relação à capacidade e outras coisas. Por isso que nós, como ministros do Evangelho, dizemos que Deus ele não precisa da capacidade humana, porque é Ele que vai capacitar você. Não é você que tem capacidades que Deus pode usar. É você que será capacitado para poder ser usado cada vez mais pelo Espírito Santo. Por isso que Deus ele diz, olha, eu não preciso. Por isso que nós costumamos dizer, Deus não precisa de capacidade, porque é Ele que te capacita. É Ele que vai trazer a você o conhecimento, é Ele que vai trazer a você, entendeu, a forma de como deve agir, de como deve proceder, de como deve agir em certas circunstâncias. Então o direcionamento é dele. Ele vai moldar você, ele vai agir na sua vida, ele vai cada vez mais transformar a nossa vida. E eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia diz que Ele começou a fazer a boa obra. Aí, querido, é uma boa obra na minha vida e na tua vida. E quando eu vejo a questão de Moisés, ao ser chamado aos 80 anos, irmã, a chamada de Moisés é algo maravilhoso. A Bíblia diz que ele cuidava do rebanho de Jetro, e de repente ele percebeu que uma das ovelhas das cabras haviam se desgarrado, e ele subiu ao monte, e estando em meio ao monte, ele viu uma sarça ardente. E a Bíblia diz que a sarça, ele ouviu uma voz que vinha da sarça, e ele disse, a voz disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás pisando é terra santa. E Moisés, ao aproximar-se dele, ele se apresentou, e ao se apresentar a Moisés, ele disse o porquê deste chamado. Ele falou que Moisés também, ele disse qual seria a tarefa que Moisés iria executar. E ele disse: Moisés, olha, eu estou te vocacionando porque as lágrimas do meu povo chegaram até mim, e eu vou te levantar para que tu possas resgatar o meu povo. E aí Moisés vai dar a desculpa: Senhor, eu não sei falar. Eu imagino Deus olhando para ele: Moisés, quem foi que criou a língua? Não, às vezes eu fico pensando nas desculpas que a gente dá, sabe, irmão, para não fazer. E aí eu fico olhando, e Deus fica olhando assim: meu filho, eu já te disse e vou repetir. Quem disse que eu preciso de uma capacidade humana? E ele disse: Senhor, eu não sei falar. Eu digo: não te preocupa, eu já resolvi isso. Senhor, mas eu sou pesado de língua também. Não te preocupa, isso aí eu já resolvi. E o que é engraçado é que cada desculpa, cada situação que ele vai falando, que ele não poderia fazer, Deus disse: não, você pode. Não, eu não posso. Deus diz: você pode. Talvez você esteja olhando para mim aqui agora e dizendo assim: pastor, mas eu não posso. Em nome de Jesus você pode. Em nome de Jesus você é capaz. Em nome de Jesus Cristo, não desista. Em nome de Jesus, não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos a quem quer rebaixar você, não dê ouvidos a quem quer colocar sentimentos de depressão em você, não dê ouvidos a palavras que só te levam para baixo. Deus diz que você pode. Você pode. E aí, querido, Moisés falando que não pode, ele dizendo: você pode. Você pode. E ali naquele momento, Deus fala para Moisés que ele será o libertador,
Ele será o canal de liberdade para o povo. E naquele momento Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Ele diz: Moisés, olha, eu quero que tu liberte o povo, mas eu preciso eu preciso trabalhar na tua vida. Eu preciso trabalhar em algo na tua vida. E eu creio que eu já falei isso em algumas lives atrás, mas eu vou retornar a falar. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, pega a tua mão e coloca aqui na tua blusa. E ele colocou. E quando ele colocou e tirou, a Bíblia diz que a mão dele estava toda leprosa. E o que é interessante é que Deus diz assim: Moisés, coloca a mão no teu peito e depois tira. Quando Moisés tirou a mão do seu peito, ela estava leprosa. Aí eu fico olhando, naquele dia que eu li esse texto, eu disse: Senhor, a mão de Moisés ficou leprosa. E Deus, falando ao meu coração, disse assim: verdade, meu filho, mas você viu de onde ele tirou a mão? Eu disse: vi. De onde? Ele tirou a mão do peito. Eu disse: exatamente. A mesma coisa acontece com cada um de vocês. Para que eu possa usar, eu tenho que limpar essa lepra que está aqui dentro. Eu tenho que limpar este sentimento ruim que está aqui dentro. Tem pessoas que querem ser usadas com mágoa no coração. Tem pessoas que querem ser usadas, mas guardam rancor dentro do coração. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas estão com o coração fechado, magoado, não libera perdão, continua alimentando ressentimentos, sabe? Tem facilidade de guardar aquilo que é mal, aquele ressentimento mal, aquela mágoa, sabe? Então tudo isso Deus está dizendo: olha, para mim te usar, eu preciso limpar. Para mim te usar, eu preciso que isto aqui seja limpo. Eu preciso que o teu coração seja limpo. Eu preciso que você arranque do peito isso, para que eu possa preencher você de outra coisa, preencher você de algo diferente. Tira a mágoa e Deus vai te encher de algo diferente, de algo novo. Deus não pode derramar algo novo em odre velho. Ele quer tirar isso do teu coração, Ele quer arrancar isso de você, Ele quer fazer você uma nova criatura, te limpar e derramar sobre você um vinho novo. E aí nós sabemos, Deus começou a falar, mostrou a questão do cajado, e nós sabemos o que aconteceu. Moisés foi até Faraó, houve a libertação, houve as pragas, e depois das pragas, irmão, o povo finalmente foi liberto. Depois da última praga, onde morreu o filho de Faraó, o povo foi liberto. E mediante ao povo ter sido liberto, eles foram ali tomados, né, de uma grande alegria, aonde Deus restituiu eles. Eles foram caminhando, querido, eles partiram para o deserto de Sinai felizes e alegres. A Bíblia diz que quando eles chegaram bem perto do mar, um dos espias do povo de Deus que ficou olhando, observando, veio e disse: Moisés, lá vem Faraó. Lá vem Faraó atrás de nós. O povo já ficou triste, já ficou... Daí você já via como é que ia ser o negócio, né? O povo já ficou todo desembestado, vamos dizer assim, e já começou a falar: Moisés, por que tu não tirou do Egito? Não tinha cobra suficiente lá,
a gente morrer aqui, não sei o quê. Irmão, naquele período ali, eu acho que Deus, assim, a fé de Moisés chegou no ápice. Moisés olhou assim aquelas pessoas, aquelas circunstâncias acontecendo, e ele disse: aquietai-vos. Irmãos, isso é muito maravilhoso. O inimigo estava ali fazendo pressão. O faraó se levantou e estava correndo em direção a eles para os trazer de volta. E aí você pensa, num lado estava Faraó, do outro lado tinha o mar. E naquele momento o povo começou a dizer: e agora, Moisés? A Bíblia diz que Moisés olhou e disse: aquietai-vos. Irmão, pastor, eu não estou vendo saída. Aquietai-vos. Pastor, a situação está tão difícil. Aquietai-vos. Pastor, mas e agora? Aquietai-vos. Moisés olhou para o povo e disse: aquietai-vos, e vede hoje o livramento que o Senhor vos dará, pois os inimigos que agora tu vês, nunca mais os verás. Irmão, olha, eu fico feliz, eu fico, sabe, maravilhado com essa palavra. Só que o que é interessante, eu estou rindo, sabe por quê? Porque o que é interessante é que depois que Moisés fala isso, demorou um determinado período, isso aí é um pensamento meu, me perdoe, se eu tiver alguém que diga que eu estou errado, né, me corrija, que eu aceito com certeza. Mas depois que Moisés falou isso para o povo: aquietai-vos, vede hoje o livramento que o Senhor vos dará, eu penso que depois Moisés virou para o mar, olhou para o céu e disse: Senhor, e agora, Senhor? E agora? O que eu vou fazer? Faraó está aí, o povo está... O que vai acontecer? Tanto é que você percebe, você não vê Moisés clamando, você vê Moisés apenas dizendo: aquietai-vos e vede hoje o livramento. Você vê apenas ele dizendo isso, mas você não vê Moisés clamando. Mas a Bíblia menciona Deus falando com Moisés assim: por que clamas a mim, Moisés? Pega o cajado que eu te dei, estende sobre o mar e fala para este povo marchar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você está clamando por quê? Deus já te deu autoridade para te fender esse mar. Cajado na Bíblia tem duas vertentes. Cajado indica autoridade e direcionamento de Deus. E a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: ei, Moisés, pega o cajado que eu te dei, que demonstra autoridade e demonstra o caminho a qual você deve, o direcionamento, e aponta para o mar. E aponta para o mar. E fala para esse povo marchar. Irmão, a Bíblia diz que Moisés, ele pegou o cajado, obedeceu a Deus, o mar se fendeu ao meio, sabe, o mar se fendeu ao meio. E o que é interessante é que a Bíblia faz questão de dizer, eu já falei isso aqui uma vez, da experiência que eu tive, que o povo passou em pé enxuto. E aí o que é interessante, quer dizer, quando o povo vai passando, Deus vai guardando, o povo não deixa Faraó se aproximar, e o povo vai passando pelo Mar Vermelho. E depois que o povo passa pelo mar, a Bíblia diz que o mar se fecha. É interessante, eu já preguei sobre isso uma vez, sobre deixar as coisas no meio do caminho, deixar as coisas pela metade. Eu imagino Moisés atravessando e todo mundo feliz, só que a Bíblia diz que Faraó, ele veio atrás, ele veio pela mesma
pelo mesmo caminho que Deus abriu para Moisés e o povo passar, Faraó estava seguindo o povo pelo aquele mesmo caminho. E a Bíblia fala: Moisés, estende tua vara sobre o mar e fecha esse mar, senão o Faraó vai te alcançar do outro lado. E aí eu digo: Senhor, eu pensei que o Senhor fosse pedir. Não, foi Moisés que abriu, que ele fez. E Moisés levantou, estendeu as mãos e fechou fechou ali a passagem. E o que me chama a atenção é justamente nesses princípios. Deus deu direcionamento, autoridade e poder a Moisés para realizar aquela circunstância. Lógico que foi Deus que realizou através da vida de Moisés. E ele também deu autoridade para fechar. E eu fiquei pensando, eu digo: Senhor, então, se ele não tivesse fechado, Faraó teria alcançado ele do outro lado. Verdade. Então isso me leva a pensar, querido, você sabe por que Satanás está te alcançando? Porque você não fechou a brecha. Você sabe por que Satanás está ainda alcançando a tua vida? Porque você não fechou a brecha. Está na hora de fechar a brecha, meu irmão. Em nome de Jesus. Está na hora de você tomar uma posição e verdadeiramente estar firme na presença de Deus. Fecha a brecha. E a Bíblia diz que ao fechar a brecha, muitos inimigos que foram derrotados. Muitos inimigos foram derrotados, né? Faraó foi derrotado ali pelo fechamento daquela passagem. E o que é interessante é que o povo, através da vida de Miriam, começou a louvar a Deus. Eles cantaram um louvor que todos nós sabemos qual foi: só o Senhor é Deus. Paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmã Carol Salles. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus, irmão Alexandre Pinheiro. Que Deus abençoe, irmã Maria Queiroz, irmão Glaucio. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está, em nome de Jesus, vendo essa live. E compartilha, irmão, em nome de Jesus. Aí o que acontece, querido? O povo estava feliz e através da vida de Miriam começou a entoar um louvor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que é interessante é que eles estavam adentrando no deserto, mas estavam louvando. Eles estavam adentrando no deserto do Sinai, mas estavam louvando. E eu, mais uma vez, a minha mente disse: Senhor, eles estão entrando no deserto. E o Senhor disse: estão. E eles estão louvando, estão. Eu naquele dia eu digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque quantas vezes eu entrei no deserto murmurando? Quantas vezes eu entrei no deserto fazendo besteira? Como é que tu entra no teu deserto, meu irmão? Tu entra no teu deserto murmurando? Tu entra no deserto reclamando? Mais uma prova, pelo amor de Deus. Essa prova não acaba não. Tu já vai murmurando, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, querido, vence essa situação de murmuração. A Bíblia diz que o povo adentrou o deserto louvando. Ei, querido, está na prova, louva. Está passando dificuldade, louva. A questão do deserto, ela se tornou algo difícil porque o povo não foi constante na sua adoração do princípio. E olha que é interessante, a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta, entre aspas, vamos dizer assim, eu vou colocar nessas palavras. Deus, ele quer saber como você termina, não como você começa. O importante não é como você começa, mas sim como você termina. Israel, quando entrou no deserto, começou bem. Só o Senhor é Deus. Deus é fiel. Deus trouxe libertação. Deus nos abençoou. E todo mundo alegre e feliz. Tinham acabado de ser libertos, estavam com suas provisões e estavam indo à terra prometida.
A questão é que eles estavam acostumados, mesmo vivendo de uma forma ruim, mas estavam acostumados com o Egito. E agora eles saíram do Egito e estavam entrando no deserto. Estavam felizes porque tinham sido libertos? Estavam. Mas eles saíram dessa situação e estavam caminhando em meio ao deserto. E ao caminhar em meio ao deserto, querido, é muito diferente de estar no Egito. Porque no Egito havia casas, mesmo muito simples, mas havia casas para eles. Eles tinham um determinado... Lá no deserto, o negócio era um pouquinho mais sério. E aí o que acontece? Quando eles estavam passando em meio ao deserto, em vez de eles exaltarem a Deus e glorificarem a Deus pelas bênçãos, pela bênção recebida, eles não focaram a sua visão em Deus. Eles focaram a sua visão ali nas circunstâncias que eles estavam vivendo. Então, aos olhos de Deus, na nossa visão espiritual, aquele povo deveria estar exaltando o Senhor e glorificando a Ele, porque, irmãos, foram 430 anos presos no Egito. Então aquele povo devia estar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Só que em vez de eles estarem adorando a Deus, em vez de eles estarem visualizando aquilo que verdadeiramente era para eles estarem fazendo, eles tiraram o foco de Deus e focaram nas circunstâncias. Eles focaram nas dificuldades. E aí eles olharam e diziam: Moisés, acabou a água. Moisés, não tem comida. Moisés, olha, está muito frio. Moisés, está muito quente. Moisés, a gente ainda vai andar muito. E aí, sabe, irmão, foi difícil. Eu imagino Deus observando e digo: não, tem que acontecer algo ali. Eu tenho que tratar o meu povo. Eu tenho que agir na vida do meu povo. E o que é interessante, querido, é que muitas perguntas vêm à vida do crente questionando: por que Deus permite o deserto? Por que Deus permite? Por que Deus permitiu o deserto na vida de Israel? Por que Deus permite o deserto na minha vida e na sua vida? Deus permitiu o deserto na vida de Israel para que primeiro de tudo, Israel aprendesse a depender somente dele. Deus permitiu o deserto na vida de Israel para que Israel aprendesse a depender somente de Deus. Deus está permitindo algumas circunstâncias na tua vida para que tu possa compreender que tu não depende da força do teu braço, tu não depende da ajuda de homem, tu tem que depender é de Deus. Oh, aleluia! Tu não tem que depender das circunstâncias, tu tem que depender é de Deus. Senhor, eu não estou enxergando saída, mas Tu és a minha saída. Senhor, não estou enxergando provisão, mas Tu és a minha provisão. Senhor, não estou enxergando, Pai querido, resposta, mas Tu és a minha resposta. Senhor, não estou enxergando, Pai querido, a cura, mas Tu és a minha cura. Senhor, não estou enxergando como eu posso ser liberto disso, mas Tu és a minha libertação. Senhor, não estou enxergando, meu Pai, a estrada que eu devo seguir, mas Tu és a estrada que eu devo seguir. Tu és o direcionamento, Tu és o caminho. Oh, rabacandarabia, xodecandarabia, race. Deus está dizendo para mim e para você: muitas vezes eu permito o deserto na tua vida, eu permito a dificuldade na tua vida, para você, meu filho, depender somente de mim, diz o Senhor. Aleluia!
Querido, depender de Deus é algo maravilhoso. Depender de Deus é algo, querido, que você não tem como ser humano, entendeu? Como ser humano, você não tem como falar em palavras esse sentimento. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Deus não falha. Irmão, imagine comigo. Você está em meio ao deserto. E você diz assim: Moisés, nós estamos com sede. Deus diz: olha, toca na rocha. Vai lá, conversa com a rocha. A rocha vai verter água. Ei, querido, você está com sede nesse deserto? Vai conversar com a rocha. Pastor, quem é a rocha? A minha Bíblia diz que a rocha angular é Jesus. Está com sede? Vai lá com Jesus. Ele mesmo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele mesmo disse: mulher, para aquela mulher que estava, mulher samaritana, mulher, eu estou te pedindo água, mas se tu soubesses quem falar contigo, tu me pediria água. E eu te daria uma água que tu nunca mais tornaria a ter sede. A Bíblia diz que o povo chegou: Moisés, a gente está com fome. Numa explicação bem simples e simbólica daquilo que aconteceu, vou fazer minhas as palavras de um grande pastor. A Bíblia diz que Deus fez chover carne na mesa deles. Você consegue entender isso, irmão? A Bíblia diz que eles enjoaram. Eles queriam outra coisa. Irmão, Deus fez maná. Deus deu maná na porta deles. Moisés, estamos com fome. Deus derramava maná toda manhã. Eles acordavam, o maná estava ali na porta. Ei, querido, isso é cuidado. Em meio ao deserto, Deus ensinando, roupa não ficou podre, sapatos não desgastaram, o sol de dia não queimava a tua pele, sabe por quê? Não queimava a pele das pessoas, sabe por quê? Porque Deus, ele cobria o povo com a sua Shekinah. O povo andava no meio do deserto como se tivesse com o ar-condicionado ligado. Tá bom não? Quando era de noite, que estava muito frio, a Bíblia diz que ele acendia a sua tocha em meio ao povo e esquentava eles ficavam guardados ali quentes. O frio do deserto não os matava. Você percebe todo o cuidado que Deus tinha com aquele povo em meio ao deserto. E eu disse: Senhor, por que tu permitiu o deserto? Primeiro, para que este povo aprenda a depender somente de mim. E segundo, no deserto eu tenho que retirar deles todos os vestígios e os resquícios do Egito. Quando o povo estava no Egito e eles saíram de lá, eles ganharam a liberdade, eles abandonaram o Egito de corpo presente, mas o Egito ainda estava dentro do coração deles. E se você ler o texto que foi dito, versículos antes, diz o porquê de Deus permitir o deserto. Olha só.
Vou ler para você. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 1. Todos os mandamentos que eu vos ordeno neste dia, observais para os cumprir, para que você tenha vida e se multiplique e possais entrar na terra que o Senhor jurou a vossos pais. E tu te lembrarás de todo este caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, que esses 40 anos, aonde ele te conduziu no deserto, ele te conduziu primeiro, olha só, irmão, ele te conduziu para te humilhar. Essa palavra humilhar aqui, querido, não é palavra de humilhação, de vergonha. Essa palavra que ele usa aqui, humilhar, é ensinar humildade. Mas, pastor, o povo no Egito era escravo. Era escravo. E agora Deus está querendo ensinar humildade a eles. Entenda uma coisa: escravidão era uma condição que eles estavam, mas ainda assim, em meio ao povo de Deus, escravo, havia muita gente soberba. Entenda isso. Você vai perceber nas histórias futuras que o que Deus estava usando e fazendo era necessário. E aí ele fala, e ele te conduziu nesses 40 anos para te humilhar, trazer humildade, para te provar, purificar, para que tu soubesses o que havias dentro do teu coração. Autoconhecimento. Deus permite o deserto na tua vida para que haja em você um autoconhecimento. Deus sabe o que tem no teu coração, e Ele permite o deserto para que você saiba o que tem aqui dentro. Deus, Ele quer, assim como ele termina, olha como Ele termina o versículo: para que tu soubesses o que havia no teu coração, para que Ele pudesse ver se verdadeiramente guardarias os mandamentos ou não. Aí diz aqui, Ele te humilhou, permitiu que tivesse fome, mas também te alimentou com maná, que tu não conhecias. E tudo isso para tu saberes que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Ele permitiu tudo isso para saber, em primeiro lugar, não para ele saber, mas para que você saiba, para que você compreendesse que depois dessa situação toda, será que verdadeiramente você ainda permaneceria fiel? Ele falou para Moisés isso: Moisés, eu fiz isso para te saber o que havia dentro do teu coração. Quando Deus nos coloca à prova, Ele faz isso para que nós tenhamos consciência do que havia em nosso coração. Entenda isso. Entenda isso. E quando Deus permitiu essa situação toda, Ele estava libertando o povo. Ele estava moldando o caráter do povo, para que todos aqueles que fossem moldados em meio ao deserto, eles pudessem adentrar a terra de Canaã. Mas infelizmente nós sabemos o que aconteceu. Irmãos, de 2.710.000 pessoas que saíram do Egito, só duas pessoas, entenda isso, saíram do Egito, aproximadamente 2.710.000 pessoas.
só entraram no Egito, ou só entraram em Canaã, dessa população toda que saiu do Egito, só 2. Só Josué e Caleb. Pastor, e essa multidão que adentrou o Egito com Josué? São pessoas que nasceram no deserto. São pessoas que nasceram e viveram no deserto. E eu fico pensando, queridos, em nome de Jesus Cristo, hoje em dia, Deus vocaciona e faz promessa para muitas pessoas. Mas se as pessoas não permanecerem em condição de receber essas promessas, não se cumpre. E aí você vai culpar a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Você vai culpar o Senhor porque as promessas não se cumpriram na tua vida, sendo que é você que não permanece na posição que Ele pré-estabeleceu? Você está enganado, irmão. Por isso que tem muitas pessoas aí que até cantam e dizem que quem tem promessa não morre. Não morre? Sai da posição, irmão. Sai da condição. Sai da condição que Deus pré-estabeleceu para ver se vai se cumprir alguma coisa na tua vida. No mesmo livro, eu não vou nem sair do livro, no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo de número 28. Olha como é que o texto começa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos, todas estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Vou falar de novo. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos te alcançarão, e todas essas bênçãos correrão atrás virão atrás de você e te alcançarão. Só para você gravar, só para você memorizar. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmãos, é maravilhoso. Muitas pessoas pregam e dizem assim: meu irmão, creia, as bênçãos vão te alcançar. Aí dizem assim: não é você que corre atrás das bênçãos, é a bênção que corre atrás de você, e elas te alcançarão. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. Olha para cá, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Você percebeu o começo do texto que eu li, que eu falei para você? Eu falei 3 vezes. Você percebeu o começo do texto? É aí que muitas pessoas não entendem e não compreendem e não observam isso. As pessoas estão mais interessadas em ouvir palavras que lhe tragam uma condição prazerosa rápida, do que compreender que para que isso aconteça existe uma condição ou algo a ser feito para que isso aconteça. Pastor, isso é injusto? Não, não é injusto. É condição, obediência e também reconhecimento de quem é Deus. A Bíblia começa neste texto colocando condição. Meu filho, você quer que a bênção venha, corra atrás de você? Meu filho, você quer que as bênçãos te alcancem? Meu filho, você quer que o milagre venha sobre a sua vida? É isso que você quer?
Você quer que o milagre venha sobre a tua casa, sobre isso, sobre a tua família, que o milagre aconteça, que as bênçãos aconteçam. Querido, para que isso venha a acontecer, para que isso venha verdadeiramente acontecer na tua vida, preste atenção como começa o versículo. Se, a palavra se é condição. Então ele começa assim, ó. Se é condição, ele começa assim. Deuteronômio 28. Tem pessoas que começam esse texto de trás para frente. Eles já olham para as promessas me alcançando. Eles já olham para as promessas correndo atrás de mim. Quando na realidade, querido, esse texto começa de uma outra forma. O texto começa dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno. Aí ele diz: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você entendeu, irmão? As bênçãos, elas estão direcionadas a você? Estão. Elas podem te alcançar? Podem. Elas podem vir sobre a tua vida? Com certeza. Mas para que isso aconteça, tenha condição. Se ouvires e guardares. E tem pessoa que quer ser abençoada, mas não ouve nem guarda. Tem pessoa que quer ser abençoada, mas não é obediente. Aí batem no peito e dizem: não, eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Deus vai cumprir. Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir na minha vida. Quem tem promessa não morre. Deus diz para você que a promessa está na sala. Ela vai se cumprir na sala. Você se levanta e vai para a cozinha. E acha que Deus tem obrigação de ir lá na cozinha contigo, né? Para que a promessa se cumpra na sua vida? Não, meu irmão. Não. Você está enganado. Então compreenda isso. Obedeça às condições que Deus pré-estabeleceu. E creia que Deus vai abençoar a tua vida de uma forma tremenda. Amém, queridos? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar esta pessoa, esta vida. Abençoa poderosamente a cada um, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, continua falando conosco, que possamos, meu Pai, não apenas ser ouvintes, mas que possamos ouvir e guardar, e principalmente colocar em prática, e que possamos estar em posição, na posição que Tu pré-estabeleceu para recebermos a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Meu muito obrigado, eu te agradeço por você estar participando conosco do Oração em Palavra ao meio-dia. Compartilha essa live, irmão, em nome de Jesus. Compartilha ela no teu Face, no teu grupo de amigos, do WhatsApp. Hoje à noite, na madrugada, estaremos eu e minha esposa. Oração em Palavra na madrugada. Eu conto com a tua presença. Vem orar conosco de madrugada. Estamos aí orando e Deus está fazendo grandes coisas. Amém? Que Deus abençoe você. Que o Senhor te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amanhã, Oração em Palavra ao meio-dia. Amém? E hoje, às 3 da manhã, de hoje para amanhã, às 3 horas da manhã, temos um compromisso no Oração em Palavra de madrugada. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmã Vera, Deus abençoe. Irmã Josângela. Irmã Josângela, eu esqueci. Irmã Josi, Deus abençoe.
Irmã Maria, minha filha, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Todos aí que estiveram, né? Irmã Mary Castro, que todos estiveram em nome de Jesus. Irmão Alexandre, irmão Carol Salles, né? Que Deus abençoe a todos aí de uma forma tremenda, irmã Vera Lúcia. Todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Divulga aí, irmão. Compartilha aí em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.